Nós vamos ver alguns vídeos, né, falando sobre os vícios que são muito intensos, né, na nossa sociedade. A gente escolhe alguns tipos de vício, né, e alguns tipos de pessoas como espécies de bodes expiatórios, né, mas na verdade a nossa sociedade é uma sociedade do vício, né, altamente viciada, e a gente, mesmo para ter uma visão mais ou menos panorâmica, né, disso, é relativamente extensa. Então a gente vai ver em alguns vídeos, né, sobre uma certa visão, né, panorâmica dos vícios, principalmente agora, né, num período de confinamento, onde isso se torna mais intensificado. Então a gente tem basicamente três fontes, vamos dizer, de vícios. Uma é o que a gente chama além do princípio do prazer. Então o ser humano ele não tem um limite estabelecido ali pelos instintos, né? Então a gente tem essa margem aberta, né, de sempre querer mais. E esse sentido, né, de ultrapassamento dos limites, de ir além, é muito valorizado, né, culturalmente valorizado, principalmente na nossa sociedade, né, onde o mito do herói, né, o mito, né, do desbravador, né, ele é muito forte. Então há uma tendência, né, muito forte no sistema anímico de ir além do prazer, de querer sempre mais. Então, quando a gente passa dessa fronteira, a gente entra, né, na área da angústia, na área da morte, e numa espiral onde, para evitar, né, esse sentimento de angústia, de morte, é preciso sempre mais prazer. Então essa ultrapassagem, esse além do princípio do prazer, uma mais de prazer, é uma das fontes, né, dos vícios. Uma outra tem a ver com os ideais, né? O conflito, vamos dizer, a queda, a crise dos ideais, das ideologias, né, deixa o indivíduo numa situação de desamparo, né? Tem um termo que a gente usa eventualmente, né, de ideal-alcoolismo, que não é só em relação ao alcoolismo, mas aos vícios em gerais, que mostra como que um vício ele pode ocupar o lugar de um ideal, como de uma espécie de religião, né, que a pessoa ela passa, ou de um partido político, seja uma ideologia, né, o qual ela se dedica, né, àquele vício como uma forma de suprir uma falta, uma quebra, né, dos seus ideais intoleráveis, né, insuportáveis. Uma outra fonte importante, né, de vícios é um anestesiamento da angústia, né, de uma dor, em que o prazer, vamos dizer, o anestesiamento, né, a alienação, ela é buscada como uma forma, né, de alívio, né, como uma forma de prazer no lugar de uma dor. Então essas condições, né, elas criam uma diferença também que a gente tem importante entre o usuário, né, que são pessoas que eventualmente usam alguma substância lícita ou ilícita, né, e vícios não são só substâncias, né, também podem ser situações, podem ser comportamentos, né, podem ser pessoas, né, que é diferente, né, do vício, da pessoa viciada, né, onde já se estabelece uma relação de dependência, né, nessas situações. E o adicto, né, que o adicto ele é diferente também da pessoa que é viciada, porque o adicto ele expressa, né, uma fragilidade, né, uma espécie de alergia em relação a alguma substância ou alguma situação, que ela passa a ter uma dificuldade de digerir ou de elaborar aquela situação, e ela fica vulnerável, sensível àquilo. Então o adicto ele não precisa, né, de muita quantidade de alguma substância, de alguma situação, né, nem de um tempo muito prolongado, né, para se tornar dependente, né, e ser mais difícil, vamos dizer, a reversibilidade do quadro das adicções em relação aos outros. Então, como a gente vai ver, né, que esse tipo, né, de situação, ele se sustenta num além, né, daquilo que seria necessário, né, porque o nosso sistema anímico, a nossa mente, né, ela não se sustenta na necessidade, quer dizer, né,
quando a gente tem noção das necessidades que a gente tem, essas atividades, né, a gente já está muito apoiado nos prazeres. Então são os prazeres que inventam as necessidades. Então a nossa sociedade, o Estado, né, cada indivíduo tem o seu sentido, vamos dizer, né, a sua margem, o seu perímetro de necessidades. Então as necessidades, elas se sustentam na atividade daquilo que a gente vai ver nesses vídeos como sendo a libido, né, que é uma energia que a gente tem voltada, vamos dizer, a uma espécie de satisfação, uma espécie de prazer, não só no sentido amoroso, no sentido desse tipo de prazer, né, de investimento afetivo nas coisas, mas também da violência, da destruição, sempre numa espécie de descarga. Então, esse movimento da descarga, ele é que a gente chama de polimorfo, né? Ele não tem um objeto definido naturalmente, ele é definido, né, historicamente, por uma certa conjuntura, né, de circunstâncias, para escoar essa energia, né, que visa uma espécie de satisfação, uma espécie de anestesiamento, eventualmente. Então o corpo, ele tem, né, uma série de áreas, né, que a gente vai ver que são espécies de pontos por onde a mente ela transita, né, ela se desloca, porque a mente ela não fica no cérebro, né, num ponto só, ela transita pelas áreas erógenas, que a gente chama, né, que estão excitadas, que estão dominantes, né? A gente sabe que quando a gente está com fome, a gente não consegue pensar muito outra coisa, ou quando a gente está querendo ganhar algum dinheiro, ou quando está com uma pressão erótica, né? Quando a gente está tomado por alguma emoção de raiva, de ódio, né? Então a nossa mente ela se desloca por esses pontos, né? E passa a ser dominada por aquilo que a gente está vivenciando nesse momento. Então a gente tem, né, alguns desses pontos no nosso corpo que constitui o nosso corpo erógeno, né, que a gente chama, que é o que se acopla, vamos dizer, ao corpo biológico, dando sentido à vida, né, dando motivação para a existência, né, porque para além da vida é preciso que a gente exista, né, e a existência, a possibilidade de existência depende dessas condições, né. A gente vê que é muito forte, né, as moções na direção de suicídios, de atitudes autolesivas, né, destrutivas. Então os vícios, né, eles têm a ver com esse horizonte. E apesar de a gente localizar eles, né, em alguns pontos específicos, mas os vícios mais importantes, né, até mais destrutivos para a sociedade, para o mundo, a gente não considera ainda, né? Eles são inclusive incentivados. Então a gente vai tentar ver, né, essas fontes, vamos dizer, de como que essas áreas, né, que ao mesmo tempo que elas sustentam a existência, elas sustentam a vida, elas também podem, dependendo das circunstâncias, sustentar, né, atitudes viciosas, né, que vão eventualmente, né, em direções destrutivas, tanto autodestrutivas quanto heterodestrutivas.